A parte de percentual exige do aluno uma ideia, uma construção do conhecimento. Ele tem que ter uma ideia o que é que representa percentual. Nós temos algumas questões para mostrar. Nós estamos fazendo vários dias, né, várias aulas sobre percentual, para você nunca mais esquecer. Exercite. E outra coisa, use outras técnicas, outra maneira de resolver. Ah, o professor resolveu, o professor passivo resolveu assim. Eu vou fazer de outra maneira. Eu vou tentar se dar certo desse jeito. Então vamos agora mais algumas questões. A questão 47 diz assim: o aluguel consome 22% do salário de um trabalhador, certo? Se o salário é corrigido com um aumento de 10% e aluguel com um aumento de 20%, então o novo aluguel passa a consumir do novo salário um percentual de quanto? Então pronto, aqui nós temos uma situação, tá certo? Uma situação do seu dia a dia. Houve um aumento do salário e o salário um aumento, um referencial, um valor, e do aluguel um outro valor. Então vamos imaginar. Qual é o maior segredo da questão? Imaginar que eu tenho 100. Pronto. A maior imaginação é imaginar que o nosso salário seja 100. Então o que que ele diz? O aluguel consome 22% do trabalhador. Pronto. Então ele paga de aluguel 22%. Então, na realidade, ele paga de aluguel, certo? Em termos percentuais, se foi 100, ele paga de aluguel, na realidade, 22. Pronto, paga 22. O que vai acontecer? O aluguel consome, veja aqui, ó. O aluguel consome 22% do salário de um trabalhador. O salário é corrigido, presta atenção agora, o que que eu tenho? O salário é corrigido com um aumento de 10%. Então, meu salário aumentou 10%. Pronto. São continhas simples de fazer. O salário aumentou 10%. Então, agora, olha aqui, meu salário. Agora, meu salário, 10% de 100, é na realidade 100. Então, meu salário foi para 110. Pronto. Meu salário aumentou 10%. Aí ele diz, olha aqui, o salário é corrigido no aumento de 10%. E o aluguel com um aumento de 20%. Então, esse rapazinho aqui, ele aumentou 20%. Então, pronto. Então, aqui, nós precisamos fazer as continhas. Então, eu tenho 20%, faz as continhas aqui, 20% de 22. Ok? Então, simplificando um pouco, dá 44 sobre 10. Então, na realidade, 4,4. Então, na realidade, o meu salário, tá certo? Aumentou, então, 4,4. Ele tinha 22, tá certo? 22, o aluguel, certo? O aluguel 22. Houve um aumento de 4,40, 4,40 com 22, certo? 4,40, então vai dar 4, vai dar 6, então vai dar 26,40. Então, meu salário, meu aluguel agora passa a ser 26,40. Pronto. Eu pagava 22, agora eu vou pagar 26,40. Agora vem. Então, o novo aluguel passa a consumir do novo salário percentual de quanto por cento? Então, na realidade, olha aqui. Eu tenho esse percentual agora vai ser em cima de quem? De 110. Então, implica que ele pergunta quanto por cento. Então, o que que eu vou ter aqui? X% de 110. X. Então, eu tenho X% de 110
é... Quanto é o meu aluguel? R$ 26,40. 26,40. Pronto. Então, lembrem, o que que eu tenho agora? Eu tenho 110 e meu salário, ou meu aluguel vai ver 26,40 em relação a esse 110. Então, fazer as continhas. X% de 110 é igual a 26,40. Simplificando um pouco, com muita paciência, eu tenho 11x é igual a 264. 11x, porque aqui vou multiplicar por 10, ó, 10 vezes 26, então dá 264. Então, x vai ser 264 dividido por 11. Pronto. Continha. 264 dividido por 11. Lembra, ele quer saber isso em percentual. Então, 26 por 11, tá certo? Dá 2. 2 vezes 1, 2 para 6, 4. 2 vezes 1, 2 para 2, nada. Então, eu tenho 44. Então, dá exatamente 4. 4 vezes nada é nada. 4 vezes 1, 4. Para 4, nada. 4 vezes 1, 4 para 4, nada. Então, na realidade, isso aqui representa 24. Ora, em termos percentuais, isso aqui representa o quê? 24%. Então, vamos voltar à questão. Ele disse, então, nós temos aqui o item D. A 47, o item D. Olha, eu tenho comentado algumas questões que merecem atenção. Olha o referencial. Eu tinha R$100 de aluguel, pago 22. Esse meu R$100 aumentou 10%, então foi para 110. Só que meu aluguel não teve o mesmo reajuste, teve um outro reajuste de 20%. Então meu aluguel foi para 26,40. Agora eu tenho que tirar meu aluguel dos R$110. Eu tenho 110, tenho que pagar 26,40. Então implica X% de 110 é 26,40. Então o item correto dá o item D de dado. Ok? Então a questão de número 47. Então vamos ver o que diz a 48 da Fundação Carlos Chagas. Um vendedor ambulante compra 7 canetas por R$5. Para comercializá-las ao preço de 4 canetas por R$3, qual o lucro percentual do vendedor? Pronto! Aqui, nós vamos usar uma coisa bem simplesinha, de uma maneira bem prática. Eu lembro sempre que o percentual é a parte sobre o todo. Esse é o forte. Então, o que eu vou descobrir? Lembrem, eu sempre gosto que meu aluno chegue em casa, quando ele está resolvendo uma questão, ele faça de maneiras diferentes. Para quê? Posso, na hora da prova, criar uma alta confiança. Então, vamos ver aqui. Quanto foi que custou uma caneta quando ele comprou? Ó, o vendedor ambulante compra 7 canetas, quando ele pagou R$5. Então, custou quanto? Lembre, comprou 7 canetas por R$5. Então, é 5, né? Ele custou, então vamos lá. Então, vamos ver aqui, para facilitar um pouquinho mais. Então, vamos de novo. Para comercializar o preço de caneta em R$3. Então, vamos ver qual é a variação. Ele vai vender 3 canetas, comercializar o preço de 4 canetas por R$5. Por R$3. Então, eu tenho, o preço será, vamos ver aqui, o preço será de 3, ó, caneta por R$3. Então, eu tenho 3 dividido por 4. Eu pago R$3, ele vai vender R$3, 4 canetas. Ele comprou por quanto? Ele comprou 5, ele comprou 7 canetas por R$5. Então, R$5 dividido por 7. Isso aqui, eu vou descobrir quanto custou cada caneta. Lembrando que eu tenho que dividir, certo? Tenho que dividir isso, né? A parte, isso aí,
Quanto custou cada caneta? Tá certo? Qual é a variação? Quanto foi que ele ganhou em cada caneta? Então, eu tenho que dividir isso pelo 5/7, que era o valor anterior. Então, simplesmente uma fraçãozinha. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 4 vezes 7, para facilitar as contas. Então, nós temos aqui... Então, vamos lá. Esses 4 vezes 7 dividido por 4 dá 7. 3 vezes 7, 21. Menos 28 por 7 dá 4. 5 vezes 4, 20. Dividido por 5 sétimos. O que que vai ficar em cima? 21, certo? 21 menos 20 dá 1 sobre 28. Dividido por 5 sétimos. Lembre, tá certo? Aí o que que eu tenho? Repete a primeira, multiplica pelo inverso do segundo, 7/5. Então, simplificando um pouco, por 7 dá 1, por 7 dá 4. Aí o que que eu tenho? Eu tenho, na realidade, 1 sobre 20. Simplificou aqui, deu 4. 1 sobre 20. Em termos percentuais, usando aquela tecnazinha, certo? Usando aquela tecnazinha. Que técnica, parceiro? Isso aqui não é um múltiplo de 100? 100, tá certo? Isso aqui é um múltiplo de 100. Então, multiplica em cima e embaixo. 100 dividido por 20 dá 5. Então, multiplica em cima e embaixo por 5. Aí, o que que eu tenho? Eu tenho 5 sobre 100. Ora, em termos percentuais, isso na realidade é o que? 5%. 5%, tá certo? Está no C. Então, vamos voltar à questão. Uma maneira que eu resolvi. Tem outras maneiras? Tem. Eu quero que você trabalhe essas outras maneiras. Aí você diz, eu tenho uma maneira mais simples. Resolva. Exercite. Porque na hora da prova, você tem várias questões, situações diversas. Então, o que que eu tenho aqui? Eu comprei 7 canetas. Paguei R$5. Eu vou vender, tá certo? 4 canetas por R$3. Então, vamos ver a diferença. Quanto é que eu vou ganhar em cada caneta? Eu peguei as 3, dividi por 4 para saber o preço de uma. Peguei as 5 que eu tinha comprado, dividido por 7, tá certo? Aí eu descobri o quê? Essa diferença é o que eu vou ganhar em cada caneta. Eu tenho que dividir pelo preço que eu comprei. Eu não comprei por 5/7. Fazendo as continhas, problema de fração bem simples, nada de número decimais, e nós chegamos, sem dificuldade nenhuma, o item correto C de casa. Tá certo? Essa foi a questão de número 48, ok? Então, vamos ver o que que diz a questão de número 49. Diz assim, um depósito de água tem a seguinte propriedade. Quando está 40% vazio, o volume de água excede em 40 litros o volume de quando o reservatório está 40% cheio. Qual a capacidade do reservatório? Pronto, tá certo? Essa é a questão de número 49. Um depósito, tá certo, de água tem a seguinte propriedade. Quando está 40% vazio, olha o linguajar da questão. 40% vazio. O volume de água excede em 40 litros o volume de quanto o reservatório está 40% cheio. Pronto. O nosso problema é esse linguajar pesado. Então, lembra aqui. Então, vamos imaginar. O reservatório. Pronto. O depósito de água tem a seguinte propriedade. Quando está 40% vazio, lembre, aqui é 40%. Então, isso aqui é o quê? 60%. Ele diz, propriedade, quando está 40% vazio, que é essa parte vazia de água, aí o que que nós temos na outra? 40% de volume de quando o reservatório está 40% cheio. Então, 40% cheio implica isso aqui.
Então, aqui nós temos 60% vazio e aqui nós temos 40% cheio. Certo? Vamos lá. Um depósito, agora vamos escrever a relação. Um depósito de água tem a seguinte propriedade. Quando está 40% vazio, pronto, então 40% vazio, o volume de água, então na realidade o volume de água é 60%. Excede em 40 litros o volume quando o reservatório está 40% cheio. Então, qual é a capacidade do reservatório? Então, vamos escrever a nossa equaçãozinha. Pronto, bem simples. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 60%, 60% do volume, 60% do volume vai ser, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 40% do volume, 40% do volume, mais 40 litros. Mais 40 litros. Pronto. O que é que ele diz na questão? Cuidado, gente. Vamos entender melhor como é que funciona. Ele diz, quando está vazio, quando está 40% vazio, se está 40% vazio, então o volume é 60%. O volume da água, esse volume aqui, excede em 40 litros o volume de quando o reservatório está 40% cheio. Então, ele 40%. Então, se você botar 40 litros aqui, então implica, 60% aqui vai dar 40% do volume, mas tudo. Então, fazendo as continhas, 60%, vamos melhorar essa cor, 60% do volume, tirando 40% do volume, vai dar 40%. 60% tirando 40% dá 20% do volume, que é igual a 40. Então, fazendo as contas, então nós temos exatamente 20 sobre 100 de V é igual a 40. Simplificando um pouco, tá certo? Um zerinho aqui, tá certo? Aí nós temos 2V é igual a 400. Pronto. Então, implica que o nosso volume é igual a 200. O que nosso amigo estava querendo? Então, vamos reforçar a questão, só para mostrar a você o grau de dificuldade que a questão apresenta de imediato. É o linguajar, não é contas. Você viu aí que as contas são simples. É o linguajar que ele usou na questão. Isso, para muitos alunos, confunde bastante. Ele dá ali na questão e diz, ih, o negócio complicou aqui, eu vou passar para outra. Olhe bem, acompanhe a leitura. Olhe, um depósito de água tem a seguinte propriedade. Quando está 40% vazio, se ele está 40% vazio, é porque ele tem o quê? 60% d'água. Então, 60% é o volume dele. Aí ele diz, nesse caso, o volume de água excede, esse volume aqui excede em 40 litros o volume de quando o reservatório está 40% cheio. Então, quando ele tem 40%, a capacidade. Então, lembre, esse volume aqui, 60% desse volume, é igual a 40% mais 40 litros. Ah, parceiro, eu podia ter feito 60% menos 40% dá 20%. Então, exatamente, está aqui, ó. Está aqui a questão. 20% é essa diferença, que é quem? 40 litros. Bem simples. Então, é isso que eu quero. Que você faça outras maneiras diferentes, as questões de maneira diferente. Resolva. Criatividade, gente. Nós precisamos de concurso, de questões de criatividade, tá certo? De maneira diferente de resolver. Então, ele pergunta, qual a capacidade do reservatório? Exatamente 200 litros. Olha, você quer aprender a matemática? É necessário exercitar muito
Não é pouco, não. Exercitar muito. Muito mesmo. Tá certo? Você tem que conviver. Dizem que quanto mais a gente exercita, mais vontade tem de fazer. Eita, em tudo, viu? Em tudo. Tá certo? Não é só na matemática, não. Em tudo. Então, nós temos aqui a questão de número 50. Essa tamanho família diz assim: pela legislação, a porcentagem máxima permitida de álcool na mistura combustível dos carros, gasolina, é de 25%. O reservatório de um posto de abastecimento de veículos, examinado pela fiscalização, apresentou 40% de álcool. Que grande novidade, hein? % de álcool na mistura combustível. Em relação à quantidade de gasolina presente na mistura, a porcentagem que a mesma deve ser aumentada de forma que a porcentagem de álcool presente atinja o limite de 25%. Então, o que aconteceu? Uma fiscalização chega no posto e descobriu que no posto tem 40% de álcool. Era para ter só 25%. Na gasolina, no tanque de gasolina, é só para ter 25%. E tem 40%. Lógico, foi multado. Aí, quanto é que ele pergunta? Então, vamos ver aqui a pergunta do nosso amigo. Em relação, olha, 40% de álcool. Em relação à quantidade de gasolina presente na mistura, em relação à quantidade de gasolina presente na mistura, a porcentagem da mesma deve ser aumentada de forma que a porcentagem de álcool presente atinja o limite de 25%. Pronto. Está aí o problema. E aí? Pensou um pouco? Então vamos começar. Primeira ideia. Como é que eu imagino para resolver essa questão? Imaginação. Pensa. Como eu não tenho valor no tanque, eu posso imaginar quem, quanto? 100. Pronto. Em termos percentual, esse é o grande segredo. Tá certo? Eu posso imaginar eu ter 100 litros. Então vamos nós. Então na minha imaginação, fértil, né? Pronto. Então aqui eu tenho 100 litros. Pronto. 100 litros. Ora, essa mistura, ela tem gasolina e ela tem álcool. Pronto. Ela tem gasolina e tem álcool, essa mistura. Vamos lá. Ali, pronto, beleza. O dado, a minha preocupação está aqui, ó. Olha aqui. A minha preocupação está aqui. Reservatório de um posto de abastecimento de veículos, examinado pela fiscalização, apresentou 40% de álcool. Então, deixa eu alertar sobre isso. Está aqui, ó. 40% de álcool. Então, pronto. Nesse posto, 40% de álcool. Ora, como eu tenho 100 litros, então 40 é álcool. E lógico, o restante é o quê? Gasolina. Gasolina. Pronto. Só que, nesses 100 litros, eu devo jogar no posto. Lembre, nesses 100 litros, eu tenho que levar o álcool. Lembre, o álcool, ele tem que passar. Lembre, o álcool aqui era 40%. Nesse posto, o álcool tem que ser, agora nesse tanque, tem que ter 25%. E aí, Pacífico, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso imaginar essa quantidade? Uma pergunta, tá certo? O que é que nós temos de lá para cá? Eu tenho, ele diz, na mistura de combustível, em relação à quantidade de gasolina presente na mistura, a porcentagem que a mesma deve ser aumentada de forma que a porcentagem de álcool presente atinja um limite de 25%. Então, na realidade, o meu álcool tem que ter 25%. Eu não devo, lembre, eu não vou alterar o álcool, a quantidade de álcool.
Então, a nossa quantidade de álcool continua, esse é o segredo da questão, continua 40 litros. A quantidade de álcool, 40 litros. Então, agora vamos descobrir a quantidade. Então, aqui vai ser X. Pronto. Então, implica o quê? 40. Ó, então, vamos fazer as continhas aqui. 25. Ó, 25% de X é 40. Pronto. Aí, o que que eu tenho aqui? Eu posso simplificar. Por 25 dá 1, por 25 dá 4, certo? Então, meu X, na realidade, é igual a quem? Aqui dá 4, então dá 160. Pronto. Então, X é igual a 160. Então, o que que eu tenho aqui? Calma, calma, calma. Veja o que que nós temos. Nós tínhamos 100, aqui foi para 160. Nós tínhamos 100, aí foi para 160. Então, eu pergunto, quanto foi que aumentou nesse tanque? Eu tinha 100, foi para 160. Então, aumentou quanto? Aumentou 60, que é exatamente, aumentou 60. Como eu tinha 60 de gasolina, foi para quem? Foi para 120 de gasolina. Como eu tinha 60, aumentou o quê? 60. Aumentou 60 de gasolina. Então, na realidade, lembra, o álcool permaneceu a mesma quantidade, 40 litros. Esse é o grande segredo da questão. Então, agora vamos ver aqui. 160. O que é que eu tenho para resolver na questão? Ele pergunta o quê? Em relação à quantidade de gasolina presente na mistura, o percentual, que é a mesma, deve ser aumentada. Eu tinha 60, foi para 120. Eu tinha 60, foi para 120 a gasolina. Então, na realidade, quanto precisa fazer? Então, na realidade, nós tivemos um aumento de quanto? Um aumento de 60. Então, nós tivemos um aumento de 100%. Então, na realidade, o item correto é o item E. Então, só para reforçar, para você entender com calma, esse tipo de problema tem que ser repetido várias vezes. Então, lembre, a melhor técnica de resolver a questão é imaginar, quando você não tem os dados, é imaginar 100. Eu tenho 100, o meu todo é 100. Aí o que é? 40% é 40, 30% é 30, 60% é 60. Lembre, o tanque, não houve alteração nenhuma na quantidade de álcool do tanque. Então, não interessa saber qualquer situação. Você vai alterar a gasolina. Lembra, você vai alterar a gasolina. Então, continua 40 litros. Que aí passa a ser o novo percentual. Quem? 25%. Então, resolvendo a questão, quando resolvendo, ó, 25% de X, que é o novo volume do novo tanque, é igual a 40. Então, X dá 160. Então, houve um aumento de 60 litros. Esse aumento de 60 litros foi a gasolina que você botou. Então, você tinha 60, botou mais 60, então você aumentou o quê? Aumentou 100%. Então, lembre, pelo amor de Deus, percentual é uma questão do nosso dia a dia. Todo momento você está trabalhando, todo momento você está encontrando, tá certo? Pesquise mais, exercite mais, tá certo? Cresça. Nós precisamos crescer, exercitar bastante, tá certo? Acredite, a matemática é uma necessidade. Há uma valorização enorme hoje da matemática. Por quê? Porque há uma necessidade, há um crescimento. E esse curso está levando a você o conhecimento. Mas é necessário você fazer a sua parte. Qual é a minha parte, Pacífico? Exercite. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui com força total, tá certo? Nós acreditamos que você chegue lá, tá certo? E você? Acredite em você? Primeiro, precise acreditar em você. E sempre diga, eu vou passar.
Professor pacífico acredita em você. Vamos ao sucesso, ok?